Lucas capítulo 8, verso 40. Eu vou ler só o 40 e 41, mas deixa a sua Bíblia aberta aí para a gente discorrer depois por esses versos. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa. A gente precisa então estar preparado para o que o Senhor vai fazer no nosso meio. Por isso eu creio que essa palavra vai falar com você do jeito que falou comigo. Se você tem uma expectativa do Senhor de um milagre, eu creio que o Senhor quer falar com você nessa noite. Porque quando nós recebemos uma promessa de Deus a respeito de um milagre, e parece que quando a gente recebe essa promessa e a gente já começa a criar algumas expectativas de como que vai acontecer, de quando vai acontecer, e no meio do caminho pode acontecer algumas coisas que parece que frustra a nossa expectativa, frustra aquilo que nós esperávamos, e parece que o milagre ele não vem, parece que não vai acontecer, parece que é algo que está muito longe ou impossível. E se você é ansioso como eu, meu irmão, aí você fica mais doido ainda. Porque eu tenho certeza que se você que é ansioso, que recebeu aquela promessa, você deve ter ficado doido, aguardando, Senhor, como vai ser? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Será que vai ser tal cor? Será que vai ser uma casa com 3 cômodos? E nós vamos criando as expectativas. E essa história que a gente acabou de ler, queridos, ela nos traz uma lição tremenda. E reflete exatamente a nossa caminhada à espera do cumprimento das promessas do Senhor para a nossa vida. Essa história sobre Jairo ela é tão importante que, só para vocês terem uma ideia, ela está registrada nos 3 evangelhos. Tanto no evangelho de Mateus, como de Marcos, quanto esse de Lucas que a gente acabou de ler. Tamanha a importância daquilo que o Senhor quer nos ensinar através dessa história. O Senhor tem uma palavra para nós, é liberada uma promessa para as nossas vidas, mas parece que o milagre não acontece. Se você vê os versos anteriores, você vai ver que Jesus está vindo da cidade de Gadara, ele faz uma obra tremenda lá, uma libertação maravilhosa na vida daquele chamado gadareno. E quando ele volta de lá, no verso 40 que a gente leu, diz que uma grande multidão seguia Jesus. Jesus, queridos, ele arrastava multidões. Essas multidões seguiam Jesus por N motivos. Ou porque queriam receber uma cura, ou porque era curioso mesmo, ou porque queria, de certa forma, ver aquilo que Jesus estava ensinando, porque a palavra diz que Jesus ensinava as coisas com uma tremenda autoridade, como ninguém ensinava. E por isso, então, a multidão cercava ele. Mas é interessante que esse homem, Jairo, chega e ele se prostra diante de Jesus. E ele não só se prostra, mas ele começa a suplicar: por favor, Senhor, vai até minha casa. É interessante que Lucas ele faz questão de dizer que esse homem não era um homem comum, mas ele era chefe de uma sinagoga. Ele era um líder, ele era um dirigente. Em algumas traduções vai dizer que ele era um príncipe da sinagoga. Ele era o cara, para vocês terem uma ideia, que era responsável por dirigir toda a questão litúrgica dentro da sinagoga. Era ele que escolhia quem é que ia ler a Bíblia, era ele que escolhia quem é que ia cantar um hino, era ele que escolhia quem é que ia orar. Então era uma pessoa extremamente importante. E imagina só a importância que esse homem tinha, mas a Bíblia diz que mesmo diante de uma autoridade religiosa, mesmo diante de uma classe social elevada, acima da maioria das pessoas, Jairo ele chega sem pudor e ele se prostra diante de Jesus. Tamanho o desespero daquilo que ele queria que Jesus fizesse. Ele se aproxima de Jesus, começa a clamar a Jesus, e esse desespero de Jairo ao fazer isso fica mais evidente quando você olha o verso 42. Porque a Bíblia diz que ele faz isso porque ele tinha uma única filha, por volta de 12 anos, e que ela estava morrendo. Então imagina a cena, Jairo precisava
de um milagre. Imagina comigo o desespero, a ponto dele esquecer quem ele era. Eu não quero saber se eu sou importante ou não, se a minha classe social é mais elevada ou não, se eu tenho um poder religioso ou não. Eu quero chegar diante da presença de quem pode realizar o milagre na minha vida. E talvez você está aqui como Jairo nessa noite. Você ouviu falar que iniciaríamos uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus, e você é esse que veio aqui aos pés de Jesus em busca de um milagre. Porque a gente sabe, queridos, que só Jesus pode fazer milagre. Eu não tenho dúvidas que Jairo, devido à sua condição financeira, à sua posição, ele deve ter tentado outras formas para tentar sarar a sua filha. Mas chega uma hora que ele sabia que Jesus era o único que poderia resolver o problema dele. Porque a fama de Jesus era muito grande. Os milagres, queridos, eram parte do ministério de Jesus. Eles revelavam quem Jesus era, que ele era o Messias. Fazia parte disso. Tanto é verdade que quando João, o apóstolo João Batista está preso, e ele fica em dúvida, será que é Jesus? E ele manda os seus discípulos perguntar, o Senhor é aquele mesmo que viria ou a gente tem que esperar outro? O que Jesus responde para ele, irmãos? Vai lá, diz para João, os cegos veem, os surdos ouvem. Então os milagres faziam parte, e eu tenho certeza que Jairo, olhando para isso, falou, ele é o Messias, só ele pode me socorrer. E é por causa dessa atitude, então, que você, ao olhar o verso 42, aí você vai ver, então, que Jesus, então, começa a seguir ele. Jesus começa a ir com ele. E aí, então, as expectativas de Jairo devem ter ido lá em cima, queridos. As expectativas dele devem ter ido lá nas alturas. O Senhor vai na minha casa. O meu milagre vai acontecer. E aí eu imagino você aqui. Você orando, buscando ao Senhor, e o Senhor vem e faz uma promessa. Usa um servo, uma serva dele, te faz uma promessa, ministra ao seu coração, e as suas expectativas vão lá em cima. Imagine você, como pai, como mãe, receber do Senhor uma palavra de que teu filho vai ser curado. Você, filho, receber uma palavra de que tua mãe, teu pai vai sair do hospital. A sua expectativa vai lá em cima. Você já fica imaginando como que vai ser. Eu fico imaginando o coração de Jairo, queridos. O mestre está indo na minha casa, e agora? Mas se você observar no decorrer do caminho, acontece algo inusitado. Acontece algo, queridos, que parece que aquilo que iria se realizar, agora o mestre está indo na minha casa, a promessa vai se cumprir, agora parece que não vai mais acontecer. Ocorre uma frustração. Ocorre algo que faz com que parece que o milagre vai estar cada vez mais distante. Parece que não vai acontecer. E a Bíblia diz no versículo 43, queridos, que enquanto Jesus estava indo, aquela multidão apertando Jesus, aí surge uma mulher na história. Uma mulher que a Bíblia não revela seu nome, mas diz que ela estava há 12 anos lutando com uma enfermidade. Uma hemorragia que não sarava, queridos, e depois de ter gastado tudo, ela falou, meu último recurso é Jesus. Eu não tenho mais o que fazer. E consigo mesmo ela dizia, se eu tocar em Jesus eu vou ser curado. Então ela vem, ela toca Jesus, Jesus para, versículo 45 diz que Jesus para e fala quem me tocou. E aí imagina a cena, imagina o coração de Jairo. Jairo doido, contando as horas para que Jesus fosse logo orar pela sua filha e colocasse as mãos. E aí Jesus para, todo engraçadão, no meio da galera, alguém me tocou. Os próprios discípulos falam, Jesus, tem um monte de gente tocando, o Senhor fala quem me tocou. Talvez você se encontre assim. Você está no caminho, você está na direção. Mas algo aconteceu, as circunstâncias ao seu redor te fez olhar e parou. Parece que o milagre foi se distanciando. Para piorar a situação, antes mesmo que Jesus chegasse à casa de Jairo, já mandaram o recado, chegou a mensagem. A notícia era de que sua filha havia morrido. Olha aí no verso 49 comigo. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu. Não incomoda mais o mestre, não. O mestre está indo, expectativa foi criada, mas a notícia má chega. Já era meu milagre. Não tem mais jeito. E aí você se frustra. E aí você se decepciona.
E aí você, infelizmente, acaba perdendo e tirando o foco daquilo que o Senhor havia prometido para você. Ficamos pensando, e aí surgem aquelas indagações: puxa vida, será que se eu tivesse vindo antes, será que daria tempo de Jesus ter chego? Será que se eu tivesse orado e buscado antes, será que Jesus teria realizado o milagre? E a gente fica nessas indagações: o que será que eu poderia fazer para que o milagre acontecesse? E essas perguntas, queridos, elas começam a rodear nosso pensamento. Mas aqui nós aprendemos algumas coisas importantes com o Mestre. O que a gente deve fazer, qual é a posição que nós devemos tomar com relação às más notícias, a quando parece que o milagre não vai chegar, quando parece que os planos de Deus se frustraram para a minha vida, para a sua vida, o que é que eu e você deve fazer? E Jesus, ele nos dá as dicas, queridos. E a primeira coisa que eu aprendo com Jesus está aí no verso 50. Mas Jesus, ouvindo isso, depois de Jesus ter ouvido que a menina tinha morrido, a Bíblia diz aqui: mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo. Ah, meu irmão, com certeza Jesus, que conhece todos os corações, sabe todas as coisas, naquele momento ele olhou para Jairo e ele falou: Jairo foi tomado de medo. O medo tomou conta de Jairo. Jairo não sabia o que ia acontecer, mas a palavra de Jesus para ele foi: não temas. E quando Jesus está dizendo para ele não temas, queridos, Jesus estava dizendo que era para ele não ter medo diante daquela situação. O temor aqui não está relacionado a um temor de respeito. Nós sabemos que o temor a Deus é um princípio da sabedoria. Mas não é esse temor. Jesus está dizendo para não temer aqui, é não ter medo sobre a notícia que ele acabou de receber. Quando a notícia vier na sua casa, meu irmão, minha irmã, e não aconteceu talvez do jeito que você queria, parece que o milagre não vai acontecer, não tenha medo. É Jesus que está dizendo para você nessa noite. Talvez você esteja aqui, vindo aos cultos, buscando, desejando o milagre, recebeu a promessa, mas de repente chegou a má notícia de que morreu. Foi mandado embora, não tem mais emprego, a empresa faliu, não tem dinheiro suficiente para realizar aquela viagem, aquele projeto. Para que eu e você fique firme, queridos, em meio aos imprevistos que vão acontecer durante a caminhada rumo à nossa promessa, rumo ao milagre, você precisa entender que em meio às circunstâncias você não deve temer. Você não deve ter medo. Não devemos temer quando o milagre parece que não vai chegar. O medo, querido, ele nos paralisa. Ele faz com que a gente se retraia. Ele faz com que a gente não insista mais, que a gente desista. Ele faz com que a gente não persevere. Talvez você recebeu uma notícia que te paralisou. Você até deixou de orar. Você falou: desisto. Isso aí não tem mais jeito não. Eu estava orando para Deus libertar das drogas, foi preso. Olha aí. Eu estava orando para Deus curar e ficou pior. Apareceu outra doença, outro diagnóstico terrível. Senhor, não vai mais orar para isso não. Milagre não vai vir. E você desiste, porque você temeu essa notícia. Isso fez com que você paralisasse. A medicina já disse para você que não tem cura, então você, eu vou ter que conviver então com isso para o resto da minha vida. Não, queridos, lembre-se das palavras de Jesus. Não tema. Eu sou com você. É eu que fiz a promessa. Não permita que a má notícia, as circunstâncias ao seu redor, tire você do foco da promessa. Tire você do foco do milagre. Te impeça de prosseguir. Não tenha medo, queridos. A segunda coisa que Jesus diz, ainda no verso 50, não temas, apenas creia. Para que Jairo pudesse ter fé, querido, sobre aquilo que Jesus poderia realizar, ele precisaria continuar crendo naquilo que Jesus já tinha dito para ele. Ele precisaria continuar acreditando. Sabe, chega de ficar indagando a si mesmo do que poderia ou não ter feito para que o milagre viesse. Ou para que o milagre venha logo em sua vida, para que ele aconteça. Apenas continue crendo, meu irmão.
Não deixe as circunstâncias abalar a sua fé. Continue crendo. E crer é aquela certeza que lá em Hebreus capítulo 11 diz: a gente não vê, mas a gente espera. A gente sabe que vai acontecer. Crer é exatamente isso, é você não estar vendo, mas ter essa certeza, essa confiança de que aquele que prometeu, ele vai cumprir. O grande problema, queridos, é que muitas vezes nós não queremos continuar crendo. A gente já desiste. E não continuar crendo impede muitas vezes de que eu e você se lembre daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer. Não é qualquer um que fez a promessa para você. Não sou eu, não é o pastor Júnior, não é o Carlos Alberto, não é o Mateus, não é o Manuel que fez essa promessa. É só aquele que pode criar todas as coisas do nada e fez isso. Na teologia, queridos, tem uma expressão que a gente usa que é chamada ex nihilo, que é do nada. Deus criou as coisas do nada. Você acha mesmo, queridos, que aquele que diz que criou as coisas do nada, e que lá em João no capítulo 1 vai dizer que todas as coisas foram criadas por Ele, e que sem Ele nada do que existe foi feito, você acha mesmo que se Ele te prometeu, Ele não vai cumprir? Você acha mesmo que há alguma coisa impossível para Deus que Ele não possa cumprir na sua vida? Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Esse é o mesmo Deus, queridos, que fez uma promessa para Abraão. E lá no capítulo 18, queridos, vai dizer que Abraão já na sua velhice, Sara, aparece aqueles homens para ele faz um banquete. Deus se fazendo ali, se presente, fala novamente a promessa, reafirma: eu vou te dar um herdeiro. A Bíblia diz que Sara dá uma risadinha, porque ela já era velha, como pode isso? Já não consegue mais ver o milagre. A fé, o medo impede ela, as circunstâncias impedem ela de visualizar isso. Mas esse mesmo Deus diz lá no verso 13, haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Será que eu não posso fazer? E Ele garante, Ele diz, e ao tempo determinado eu vou voltar, e Sara vai ter um filho. E foi exatamente o que aconteceu, queridos. Foi exatamente isso. Esse mesmo Deus que prometeu, Ele vai no tempo determinado cumprir cada uma das promessas na sua vida. Por isso não tenha medo, continue crendo. Esteja por certo, queridos, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar na sua vida. Ele não é como os nossos prefeitos, os nossos governadores que fazem obras e nunca termina, queridos. Eu moro ali eu moro na Coab 2, tem uma obra ali do 21 que se estende pela Coab toda que nunca termina. Jesus não é assim, queridos. Se Ele começou uma obra na sua vida, Ele vai concluir ela. Ele vai acabar. Porque não depende de você. Depende dEle que faz todas as coisas. Confia, entrega. Chegou a notícia, está pensando em desistir? Continue crendo. Apenas creia, porque o milagre vai ser realizado na sua vida. Tenha certeza que só o Senhor pode fazer isso. Por isso, a terceira e última coisa que eu aprendo, queridos, é que a última palavra vem de Jesus. Ainda no verso 50, dizendo: mas Jesus, ouvindo isso, disse para ele: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus aqui busca trazer novamente esperança ao coração de Jairo. Ele está reafirmando a promessa de que ele vai sim lá na casa dele. Não importa se morreu, não importa essa circunstância está dizendo que não tem mais jeito, eu vou visitar e vou fazer o milagre. Não importa qual é a circunstância que você se encontra, a última palavra sempre vai ser de Jesus, meu irmão. Não é o médico que vai dar o relatório final dizendo: o diagnóstico é terrível, não tem mais jeito. Não é os policiais que vão dizer: esse daí tem mais jeito não, já pela terceira vez preso. Não é você que ao olhar vai dizer: não tem como, milagre não vai acontecer. A última palavra sempre vai ser de Jesus, queridos. Mesmo com o parecer contrário, ele chega para Jairo e disse: não tenha medo, continue crendo, porque ela vai sim ser salva, ela vai viver. O milagre vai acontecer sim.
A narrativa do texto é interessante, a continuação, que Jesus ele chega então na casa de Jairo, no verso 51, e ele não deixa a multidão entrar, ele entra apenas com Pedro, João e Tiago e os pais. Jesus então entra na casa, ele encontra algumas pessoas chorando, verso 52. Porque nessas horas, meu irmão, você não encontra ninguém para continuar crendo com você. Você encontra gente para chorar. Oh, meu irmão, realmente não tem mais jeito. Mas para continuar crendo é difícil, queridos. Parece que é difícil você encontrar pessoas naquele momento que estão ali junto com você. Não, irmão, nós vamos lutar, eu continuo crendo, Deus vai fazer sim na vida do teu filho, eu creio. E está ali batalhando com você. E é interessante que parece que nesse momento as pessoas até tentam de alguma forma fazer com que sua culpa aumente, porque tem pessoas que ainda vai falar, poxa vida, será, Jairo, que se você não tivesse ido correndo, será que você não chegaria a tempo? Ou será que se você não tivesse ido com uma comitiva para brindar Jesus e trazer logo ele aqui, será? E aí essas pessoas ainda vão trazendo culpa para você. Jairo, por que é que você não foi antes? E daí em diante, todas aquelas circunstâncias, Jesus novamente reforça a promessa para ele, falando, olha, a menina só dorme, fica tranquila. E é óbvio que Jesus sabia que ela tinha morrido, mas é que Jesus ia acordar ela de novo. Então Jesus usa a palavra ainda, tá dormindo, fica tranquila aí, eu vou acordar. E aí as pessoas começam a rir, queridos, porque quem não acredita no milagre, vai rir de você, vai achar que você é doido. Vai falar aqui, esse Fernando aí é maluco, você é doido. Como que ele continua crendo? Como que ele continua servindo a esse Deus depois de tudo que está acontecendo com ele? E infelizmente muitos vão rir mesmo. Vão achar que você é maluco. Vão achar que você está ficando doido. Fica esperando um milagre, uma resposta que não vem. Queridos, mas o verso 54 diz que Jesus então ele entra no quarto. Ele pega na mão daquela menina. E ele fala para ela, levanta, e o milagre acontece. Queridos, não é sabor de mel não, mas eu fico imaginando como ficou a cara daqueles que riram de Jesus. Como ficou a cara daqueles que riram da circunstância, achando que Jesus estava maluco, porque Jesus falou que ela só dormia. E é interessante que isso vai acontecer na minha e na sua vida. Não é triunfalismo, as pessoas vão ver agora. Não, queridos, é porque elas vão ter que ver que de fato, porque você não teve medo, porque você continuou crendo, o milagre veio, elas vão presenciar o milagre na sua vida. Sabe aquele teu filho que não tinha mais jeito? As pessoas vão ver ele sendo um pregador da palavra. Sabe, queridos, aquele resultado médico, clínico que não tinha mais jeito, você vai trazer o negativo e o positivo para mostrar, olha aqui, eu tinha, agora eu não tenho mais, o Senhor fez um milagre na minha vida. Porque é assim que nosso Deus faz, queridos. O nosso Deus é aquele que agindo, quem é que pode impedir? Isaías 43:13 diz, antes que houvesse o dia eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos, agindo eu, quem é que pode impedir? Se o Senhor prometeu, quem vai impedir o milagre na sua vida? Será que vai ser a morte que vai impedir o milagre? Será que vai ser uma porta de emprego, um governo? Será que vai ser um traficante? Quem é que pode, queridos, impedir o agir desse nosso Deus? Quem é que pode impedir? E no verso 55, diz que depois que o Espírito voltou e o milagre foi imediato, a última palavra sempre vai ser de Jesus. E no verso 56 diz que os pais ficaram maravilhados. Jesus vai surpreender você. O milagre aconteceu, mas aconteceu de uma forma surpreendente. Eu fico imaginando que Jairo ficaria muito feliz se Jesus chegasse e apenas curasse a filha dele. Eu fico imaginando que você, talvez, que precisa de um emprego, você ficaria muito feliz com uma porta de emprego. Mas Jesus, ele sempre nos surpreende. Ele é o Deus que nos surpreende, queridos. Ele é o Deus que faz coisas que nós jamais imaginávamos. Jesus, ele vai além, porque Jesus agora não só está fazendo algo extraordinário, mas ele também trouxe de volta à vida a filha de Jairo, que havia morrido. Jesus não quer somente salvar vidas, ele quer transformar. Ele quer fazer em missionários. Ele quer fazer em profetas do Senhor. Jesus não quer só curar, ele quer fazer uma obra completa, ele quer trazer saúde perfeita.
Meu irmão, minha irmã, diante das circunstâncias, não tenha medo, creia, porque quem dá a última palavra é Jesus. Não é o seu advogado, não é o juiz, não é o promotor. Quem dá a última palavra para você a respeito da promessa e do milagre é Jesus de Nazaré. E Ele se faz presente aqui no nosso meio, queridos. Ele é aquele que faz em abundância. Ele é aquele que o apóstolo Paulo lá escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, no verso 20, diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. É Ele que nos surpreende, por isso continue crendo no milagre. Nós vamos iniciar essa série, eu tenho certeza que pessoas aqui vão testemunhar do milagre, porque se Jesus realmente prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, queridos. Ele é especialista nisso. Ele é especialista em surpreender vidas. Por isso, não temas. Não tenha medo. Continue buscando. Não deixe a notícia te afrontar, te amedrontar. Continue crendo, continue perseverando nas promessas. E lembre-se sempre que a última palavra é do Senhor.